E agora, o próximo painel, eu convido a Ana Stabel, que é gerente de licenciamento e marcas da Fundação Padre Anchieta, e o Kiko Mistrorigo, diretor da TV Pinguim e vice-presidente do Conselho Federal da BPI TV, para falar sobre licenciamento. Kiko, você senta, eu falo. Bom, boa tarde a todos. Eu sou da Fundação Padre Anchieta, trabalho lá com as nossas marcas em licenciamento, mas o meu histórico é de licenciamento, acho que eu estou há mais de 15 anos no mercado. E eu trabalhei em Disney, nos grandes estúdios, trabalhei na Warner, depois tive um tempo uma consultoria, trabalhei com várias outras propriedades. Então, acho que assim, eu queria, o que me pediram e que eu queria cumprir hoje é contar para vocês um pouquinho como é que é o licenciamento. Porque ele é, sem dúvida nenhuma, um braço de negócios importante para todas as produções. Mas é preciso que vocês conheçam como isso funciona. E, muitas vezes, né, a gente tem aquela ideia de engenheiro de obra pronta. Né? Depois que está pronto, ó, que maravilha! Mas como que a gente chegou lá? Então, é um pouquinho esse percurso que eu queria fazer hoje. Achou mesmo? Então, eu até denominei a apresentação do anonimato ao sucesso, porque acho que todo mundo quer isso, né? Hoje eu criei um personagem, criei uma propriedade, e o que eu quero é que ela seja um sucesso. Não só na televisão, mas que ela se desdobre em outros negócios. Eu mesma vou controlar, porque me sinto melhor assim. Bom, eu costumo ilustrar que o licenciamento ele funciona, né, para a indústria mais ou menos dessa forma. Você tem produtos que são anônimos, né, embalagens lá que não tem charme nenhum, e pode ser de qualquer produto. E, na hora que um fabricante ele adota o licenciamento, o que ele ganha é diferenciação, é personalidade, ele ganha notoriedade. Uma coisa é você ter um biscoito genérico. E outra coisa é uma empresa que não tem uma marca forte, ela justamente adotar o licenciamento e abraçar um personagem, e ela vai passar a ter o biscoito do personagem, que já tem um séquito de fãs, porque aquela propriedade já teve exposta na televisão, ou já se desdobrou em outros mecanismos culturais, teve em livros, em revistas, em produtos. Então, essa é a grande sacada do licenciamento. O licenciamento precisa de propriedades que possam dar notoriedade aos produtos. Se eu tiver uma propriedade que não é conhecida, o licenciamento não vai estar interessado nela ainda. Ele só vai ter interesse depois de estar conhecida. E aí o que a gente fala é o seguinte: na primeira temporada é o teste da propriedade. Na primeira temporada, dificilmente você vai ter alguma empresa querendo licenciar. Mas depois que isso vingar e tiver uma continuidade, aí sim a gente vai ter interessados. E o licenciamento nada mais é do que uma ferramenta de marketing. Então, quem está do outro lado vai estar olhando para vocês com esse intuito. Se eu usar essa propriedade, esse personagem, o que ela vai fazer pelo meu produto? Eu vou conseguir ter mais pontos de contato? Vai ser bom para vocês também. Na hora que tiver um programa de licenciamento, o Peixonauta não é mais conhecido só pela televisão, ele é conhecido por todos os pontos que ele está, em todos os produtos que ele está. Ele vai estar em pontos de venda diferentes, vai estar em plataformas diferentes, e isso só agrega para as duas partes, tanto para quem licenciou, quanto para vocês que são donos da propriedade. No fim das contas, a gente está procurando esse saldo positivo, equilíbrio entre, de um lado, o personagem e a propriedade, e, do outro lado, o fabricante e categoria. Ele vai estar sempre olhando se isso é relevante, se isso tem apelo para o personagem dele, para o produto dele, se está valorizando a marca e a quem que ele está se associando. É nesse momento que tem importância muito grande que valores que essa propriedade está traduzindo. O que eu vou estar colocando nesse produto? Do que eu vou estar falando? Bom, setor no Brasil, a gente ainda está engatinhando. Faturamos aqui, segundo a Abral, 250 milhões de dólares. Somos o 5º país em faturamento de licenciamento, ficando atrás aí de todo mundo, né? Dos grandes, Estados Unidos, China, Canadá e até do México. Outra comparação que eu quis trazer para vocês é que, enquanto Estados Unidos e Canadá representam 60% do mercado, o Brasil é só 3% do mercado americano. E um outro dado que é benchmark do mercado, a gente sempre olha para a Disney. Né? A Disney, nossa,
A Disney fatura 3 bilhões só em royalties. E esses 3 bilhões da Disney significam 7% da receita total dela, incluindo parques, incluindo filmes, incluindo tudo. Agora, como é que ela consegue chegar num número tão grande? Bom, ela não tem uma propriedade, ela tem um leque imenso de propriedades, e ela está no mercado porque ela começou a licenciar em 1933. Esse é o primeiro produto que chegou no mercado, que era um relógio, mas ele tinha um diferencial, ele tinha um valor agregado. Justamente os ponteiros eram os bracinhos do Mickey. E esse relógio ela começou a vender nas lojas da Macy's, né, que é aquela loja de departamentos que a gente ainda vai, e que já existia em 1933, e foi o que despertou na Disney, na corporação, verificar que existia, então, uma possibilidade de expandir os personagens para outros mercados, para outros produtos. O que pode ser licenciado? Com o que a gente está concorrendo? A gente está concorrendo com tudo, porque hoje no mercado tem origens de propriedades dos mais diversos ramos. Você tem marcas esportivas, e a gente está falando de uma NBA, de uma UFC, que hoje está tão em voga. Os times de futebol todos, tanto os nacionais quanto os europeus. Marcas de moda, Fórum licencia. A Fórum licencia produtos que ela não faz. Ela licencia lingerie, ela licencia meias, e várias outras marcas. Uma coisa que está acontecendo muito hoje são as grandes lojas de departamento fazendo coleções exclusivas através do licenciamento de grandes estilistas, transformando a moda num fast fashion temporário, um luxo acessível. Propriedade de arte. Romero Brito é um exemplo, um brasileiro que licencia muito, que tem uma expansão muito grande. Marcas corporativas. Não sei se vocês repararam, mas até as marcas de automóveis estão fazendo licenciamento. A Fiat está com um projeto justamente vendendo em banca um encarte sobre carros e uma miniatura de carro. O que ela está querendo? Ela está querendo conquistar a criança, já influenciar nas marcas que ela conhece, e até porque o consumidor, muitas vezes, influencia a escolha do veículo da família. Terceiro setor. Câncer de mama é uma marca que é licenciada. O Ayrton Senna, o Instituto Ayrton Senna, é outra marca que é licenciada. Essas instituições elas vivem da arrecadação dos royalties para sustentar muito dos seus projetos. Marcas de TV, tanto os programas de TV como próprios apresentadores, os artistas. A gente tem uma gama muito grande de as novelas, Vide Globo Marcas, que hoje licencia muito dos seus programas. Eventos, nós estamos à beira de FIFA, né, de Copa do Mundo e Olimpíadas. Isso vai gerar uma gama de licenciamento muito grande. E até marcas religiosas. Não sei se alguém aqui conhece o Esmilinguido. É uma formiguinha, né, que ela é uma marca que só apela para o público evangélico. E vai muito bem, obrigada. E, fora isso, a gente ainda tem as celebridades, tanto as vivas, né, que aí tem uma gama muito grande e onde se corre muito risco, e as célebres, é um Elvis Presley, é uma Marilyn Monroe, é quem for que já está no outro mundo e que ainda tem apelo para produtos. E aí, no mercado total de licenciamento, 70% do faturamento é com o mercado de produtos infantis, onde os personagens têm realmente uma participação muito importante. E comparando, dividindo esse mercado em entretenimento e corporativos e esportes, você vê que 70% desse mercado vem sempre das propriedades de entretenimento. Então, a gente está bem situado, né? Estamos pensando no mercado infantil, é o maior mercado, acho que tem uma oportunidade grande para o mercado adolescente, teen, e, principalmente, o mercado de entretenimento. No Brasil, hoje, a gente tem 500 empresas que trabalham com licenciamento, indústrias, editoras, todo tipo de segmento. E são 600 licenças disponíveis, só que 75% delas são estrangeiras. Ou seja, o hábito aqui no Brasil é até, por questão de histórico, era olhar para fora, é ver o que os grandes estúdios estão fazendo, e até hoje os fabricantes viajam todo ano para a feira de licenciamento para ver o que está acontecendo lá. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos fazer com que eles olhem para o que está acontecendo aqui e adotem a gente bem cedo. E a gente tem também 60 agências licenciadoras. As agências licenciadoras são o intermediário que vai trabalhar entre vocês e o fabricante, que é o licenciado. Os maiores licenciados mundiais, não preciso
falar sobre nenhum deles, são muito conhecidos, mas quem vem despontando agora, fazendo um programa grande, é a Coca-Cola. Começou no Brasil e já começa a expandir para o resto do mundo, explorando principalmente o lifestyle de Coca-Cola. Então, é aquela coisa que a gente fala do conteúdo das marcas, né? Personagens internacionais existem muitos. Agora, os nacionais não são poucos também. E aqui eu peguei só um extrato de alguns que eu fui me lembrando, alguns que a gente está trabalhando na TV Cultura. Mas o que está acontecendo hoje é que tem muita gente nova aparecendo, e aparecendo de todos os lugares. Então, o Angry Birds é um exemplo, né, que, por causa dessa coisa do jogo, do microtédio, que a pessoa começa a jogar, ele se expandiu de uma forma assustadora. Anunciaram essa semana um rollout aí de 33 shoppings, onde eles vão ter um microparque de diversões. O que ele está fazendo quando ele começa a fazer esse tipo de evento? Ele está tirando a atenção só de quem joga e se tornando relevante para outras pessoas que estão passando no shopping. Ele está ampliando o potencial de atingimento dele. E tem também, né, o que a gente não poderia deixar de mencionar, é a nossa galinha pintadinha, que surgiu, gente, ela não surgiu, a gente está vendo agora tudo o que está acontecendo com ela, mas ela não surgiu agora. O fenômeno dela começou lá em 2001, né? Não, 2006, desculpa, 2006, quando eles colocaram o vídeo no YouTube para fazer uma apresentação, aquilo vazou, começou a ser visto, e eles identificaram uma oportunidade, se juntaram a um agente de licenciamento e começaram a trabalhar. O que eu queria mostrar aqui? Que ali, né, você tem a galinha como ela aparece no vídeo, e na imagem lateral você tem como ela foi trabalhada para virar um personagem para ser usado no licenciamento. Quer dizer, nem sempre, do jeitinho que está no vídeo, você aplica direto no produto. Você precisa sempre criar um produto que a gente chama de Style Guide, que é o manual da marca, que ele que vai dar quilometragem para você utilizar. E foi muito bem feito aqui no caso. Pode ver que a imagem da direita ela é mais simpática até, né? Porque a galinha pintadinha foi feita uma coisa muito simples, não vamos nem comentar sobre o que foi feito, mas o caso é um fenômeno. E, por ser um fenômeno, a gente tem que observar como que eles trabalharam. Hoje, essa galinha pintadinha está bombando de vender e está atrapalhando todo mundo. Porque, quando um vai muito bem, você tem dificuldade de colocar os outros. Porque quem está ganhando dinheiro fala, espera aí, quando eu parar de ganhar com ele, aí eu volto. Aí eu falo com você. Outras propriedades que fizeram um grande sucesso, por exemplo, como o Pânico. O Pânico ele fez uma parceria com a Riachuelo. E a Riachuelo tem 217 lojas. No primeiro ano que ele fez essa parceria, só vendendo camisetas irreverentes, ou seja, atendendo só uma faixa de público adolescente e jovem, eles venderam 1 milhão de camisetas. Se ele vendeu 1 milhão de camisetas, se ele ganhou 50 centavos em cada camiseta, ele ganhou R$500 mil. Então, tem potencial, mas precisa ser trabalhado de forma muito abrangente, porque aquela máxima existe para todo mundo. Uma andorinha só não vai fazer verão. E a gente também tem outros fenômenos que estão acontecendo, que, vamos dizer, que atrapalham para nós, que somos criadores, é que você tem marcas regionais, por exemplo, como o Maca Kids, que foi criado no Espírito Santo, começou a fazer sucesso, está se expandindo e está chegando no Brasil inteiro. E tem também licenciados que criaram personagens assim, sem conteúdo nenhum, e que o personagem pegou de uma forma, foram vendidos milhares de cadernos, aqui é o caso da Tilibra, e que o desdobramento dele pode ser que ele veio a criar uma animação para dar suporte para esse personagem, mas o fato é que ele também está concorrendo com a gente. Agora, o que mais me incomoda no mundo todo é que, assim, tendo tanto personagem que a gente cria, coisas que têm conteúdos, que foram bem pensadas, aí a gente tem grandes empresas que criam o seu personagem próprio. Então, acho que é nosso dever da área de licenciamento, e a Associação Brasileira de Licenciamento vem fazendo isso, convencer essas empresas que é muito mais barato usar o que alguém já criou, uma coisa que já tem notoriedade, do que criar um dinossauro, que, tudo bem, ele vai estar em todos os pontos de venda, mas ele é só um dinossauro. Era melhor que eles pegassem o Peixonauta, por exemplo, e colocassem aí, porque ele já tem um background para divulgar. Agora, a notícia legal de licenciamento é que existem setores que não vivem sem licenciamento.
E eu coloquei aqui só 2 para ilustrar, que é justamente o caso de papelaria e mochilas. Quem tem filho pequeno já deve ter visto. Quando você vai na escola buscar seu filho, o enfileiramento das mochilas, né? Toda criança tem uma mochila. Ela troca de mochila 2 vezes por ano. Caderno é outro que precisa muito de licenciamento. Por quê? Essas 2 categorias de produtos, elas têm que atingir targets muito diferentes. Ao longo da vida, a criança vai mudando de interesse e, com isso, ela vai mudando do personagem que ela gosta. Quem tem filho aqui vai saber o que eu estou falando. Quando a criança gosta de um personagem, é da cabeça aos pés. Ela consome aquele personagem até o fim. Daí, ela cresce e muda, consome outro. Então, é um mercado que é muito dinâmico, e, justamente porque cadernos e mochilas pegam faixas etárias muito amplas, ela precisa ter, desde o escolar, logo no início, depois ele vai ter as bonecas, os heróis, depois vai ter carros, esportes, até jogadores de futebol e até mulheres bonitas e paisagens. Quer dizer, é muito variado. Isso é muito bom para a gente, é uma indústria que sempre vai estar do nosso lado. Agora, tudo dá certo? Tudo funciona? Nem sempre. Existe uma coisa em licenciamento que a gente fala que é o seguinte: a propriedade ela tem que ter características que as pessoas queiram usar, que elas se identifiquem com elas. Então, eu coloquei aqui o exemplo do Chaves. O Chaves é uma propriedade que, embora tenha tido uma audiência muito grande, tenha sido muito visto, até hoje não vingou em licenciamento. E eles estão agora, recentemente, fazendo uma reformulação, criando um personagem animado do Chaves. Por quê que isso não funciona? Porque você pode gostar muito de assistir o Chaves, dar muita risada com ele, mas você usaria, ou seu filho usaria, uma mochila, uma camiseta com o Chaves estampado? Acho que não tem liga. E não tem liga porque o brasileiro não quer se ver como personagem. Ele pode dar muita risada do personagem, mas ele não quer se ver como tal. E o outro exemplo é a Mônica, de ver como ela soube, ao longo dos anos, ir se renovando, e, mais recentemente, ainda mais visível isso, criando a Mônica bebê, tempos atrás, depois criando a Mônica adolescente, a turma da Mônica jovem, né? E hoje completando 50 anos. Ela tem essa liga com a gente que é indiscutível. Então, o que eu falo é o seguinte: a gente precisa conhecer que target vocês estão trabalhando, desde o bebê, se for, até o adolescente, porque os interesses mudam e a afinidade com os produtos e os personagens também. É importantíssimo que a gente tenha essa conexão emocional, ou seja, eu gosto de assistir e ver, mas será que eu gosto de usar? Essa é a chave da propriedade para ela ser uma boa propriedade para licenciamento. Se ela tiver esse quesito, ela vai ser vencedora. Por exemplo, se uma pessoa usa uma camiseta, ela está automaticamente dizendo: eu gosto da marca, eu endosso a marca, eu aprovo. E aí eu gosto de trazer esse exemplo da Disney, que é um armário, um armário, realmente, que foi criado, licenciado com a propriedade das princesas. E aí eu digo o seguinte, gente: uma coisa é usar, eu gostar, eu ter, né? E a outra coisa é eu ser. Qual é a criança que não vai querer encher a paciência da mãe e do pai para comprar um produto que tem esse tipo de desenvolvimento, que ele seja tão a propriedade, né? Então, se eu sou uma princesa, gente, eu posso até ter tudo da princesa, mas eu não posso deixar de ter uma carruagem, né? Posso ter, tenho que ter esse armário. Outra coisa importante no nosso mercado é a execução dos produtos. Não é só uma questão de você estampar as imagens nos produtos, mas é muito mais de como você pensa isso. Então, ali a gente tem um exemplo do monstro dos biscoitos, né? E a execução não só de um tecido amassado, a aplicação da arte, a frase, uma coisa que não é centralizada, quer dizer, uma coisa que apela para um target mais adulto. E, do lado, eu coloquei um exemplo da própria propriedade da TV Cultura, o Cocoricó, que ele é uma propriedade que está na fazenda. Agora, eu não preciso fazer só trator. Eu consigo fazer uma bicicleta que parece um trator. E é isso que vai encantar as crianças. É como você coloca no produto o que tem de mais essencial da sua propriedade. Outra pergunta que sempre se faz nesse mercado é: bom, e como é que a gente ganha dinheiro? Quanto que se ganha de dinheiro? As taxas de royalties variam muito, de 2% a 14%, e varia muito em função do tipo de categoria. Por que isso? Porque tem categorias como alimentos que a margem do fabricante é muito baixa. Então, ele não consegue pagar um percentual muito alto. No entanto, você tem a vantagem do volume.
Então, esses são dados assim para você saber, e vai sempre depender de como é negociado. Conforme a sua propriedade for mais atraente, e mais suporte ela tiver, uma taxa maior você consegue de negociação. E, para chegar no final, uma coisa importantíssima para nós em licenciamento é a distribuição, né? É você ter distribuição em todos os pontos de venda, você está disponível para o consumidor aonde ele quiser comprar. E eu trouxe aqui a ilustração de uma iniciativa relativamente nova, de uma empresa que chama Bandap, que ela começou justamente com uma loja virtual só de selos brasileiros. Ela pegou só artistas brasileiros e hoje ela já evoluiu, que tanto que está ali a imagem dos Beatles. E o que ela faz é o seguinte: ela cria lojas virtuais, ela desenvolve produtos que são souvenirs, camisetas, mousepads, canecas, uma série de produtos para cada uma das bandas, mas ela deixa para a banda a responsabilidade de divulgar isso. Então, ela é um mecanismo que funciona, é uma organização que funciona, mas a divulgação está do outro lado. E qual não foi minha surpresa em ver que ela está fazendo a mesma coisa agora, entrando no segmento infantil e adolescente, fazendo uma lojinha da Mônica. Então, muitas vezes, a gente pensa que, puxa, será que eu vou conseguir atingir o mercado inteiro? E está aí a internet, que é uma coisa que nós ainda estamos começando a trabalhar, mas que vale a pena a gente olhar casos como esse, porque pode ser um canal de distribuição fácil para se começar. Bom, eu já falei sobre isso, mas só para recapitular, então, o importante é que quem tem o produto veja no seu personagem um valor agregado para a marca dele, que vai destacar ele no ponto de venda, tanto ali no ponto fisicamente, como vai ajudar ele a entrar no varejo, porque o varejo vai querer um produto que tem um personagem conhecido, porque ele sabe que vai vender, e porque ele vai, obviamente, fazer mais dinheiro. Sempre é importante essas três partes da equação, né? Vocês vão estar sempre trabalhando com um agente licenciador, né? E a empresa que licencia vai estar sempre realmente vendo que risco ela está correndo em trabalhar com vocês. Para terminar, eu coloquei aqui os pontos que eu acho que são importantes e que hoje já vêm sendo trabalhados pela Associação Brasileira de Licenciamento. É a plataforma dela. A gente precisa estreitar o relacionamento com as empresas potenciais, ou seja, se eu tenho lá 600 empresas trabalhando, eu preciso aumentar esse número, porque são sempre as mesmas. Então, nós precisamos que outras empresas se interessem por esse segmento e passem a licenciar. Precisamos também divulgar, fazer com que as pessoas entendam qual é a vantagem de se licenciar. Quer dizer, por que eu vou criar um personagem próprio e não vou usar um personagem que já existe, que tem exposição em TV e tudo mais? E a outra coisa é a formação de profissionais. Não só em arte, porque é um pouco diferente no licenciamento, toda essa parte de desenvolvimento de guides para produtos e tal, como na parte de negócios e marketing. Com isso, a gente, além de ter mais gente trabalhando, eu acho que tem um ponto principal, que é o último ponto aqui, é que eu acho que nós, me incluo nessa, né, de estar junto com os produtores, a gente precisa cada vez mais envolver esses potenciais licenciadores desde o início do processo. Então, eu acho que nos pitchings a gente tem que fazer como os grandes estúdios fazem. Chamar os grandes brinquedeiros, os grandes caderneiros, os grandes livreiros, para eles conhecerem o que vai vir para o mercado. Em vez de eles irem todo ano olhar só o que vai ter lá fora, que eles olhem para aqui dentro o que vai ter. E aí, quem sabe, junto com o que foi falado na apresentação anterior, a gente consegue fazer uma forma de já tentar investir desde o começo e saber o que lá na frente vai se apostar. E vai acontecer exatamente o que foi dito anteriormente. De 10 projetos, 3 vão vingar, mas é importante que a gente comece. Kit básico para vocês. Então, não dá para vocês não conhecerem o target da propriedade. Acontece muito isso, da gente receber propostas e falar, não, meu produto atende todo mundo. Precisa escolher um agente com quem trabalhar. E aí, isso vocês podem ver, hoje vocês receberam uma revista Licensing, no site dessa revista existe lá uma relação de todo mundo que trabalha. Desenvolver o Style Guide da marca. Sem isso, sem essa Bíblia, não dá para licenciar. Não dá para a gente pegar os frames e ficar licenciando. E, por último, e talvez o mais importante, vocês são os donos da marca. Vocês precisam gerenciar aonde vocês estão, como vocês estão chegando no consumidor, e, né, quem vocês estão atingindo. Eu acho que era... peraí. E eu queria deixar aqui 2 dicas de onde encontrar mais informações, que são, uma é no site da Associação Brasileira de Licenciamento
E o outro é na revista Licensing, que é uma revista que é bimensal e que traz sempre as novidades do setor. Só folheando esse exemplar de hoje, vocês já vão ver quanta coisa que acontece nesse mercado. Então, era isso que eu queria dar de dicas para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu vou falar do caso do Peixonauta. E usando bastante coisa que você falou, aliás, né? Você estruturou muito bem como que funciona os mecanismos do licenciamento. Que, por um lado, ele parece uma coisa mágica que a gente coloca lá no plano de negócio, quando vai apresentar no FINEP, por exemplo, com um retorno enorme. Mas é imprevisível ainda, né? A gente tem... Opa, está abrindo. A gente tem um grande desafio agora, primeiro, que é contrapor o varejo, porque o varejo é super difícil, né? Sempre de lidar. E agora a gente tem comércio eletrônico, mas eu vou entrar aqui nessa... Espera aí, deixa eu ver aqui. Então, o Peixonauta, dia 20 de abril desse ano, fez 4 anos... Não, pode deixar que eu vá. Fez 4 anos que ele está no ar, diariamente, pela Discovery Kids e pela TV Cultura. Ele, desde 20 de abril de 2009, ele está todos os dias no mesmo horário no Discovery Kids, e agora, há um ano, ele já está na TV Cultura. Porque a TV Cultura é um parceiro natural da TV Pinguim. A gente trabalha com a TV Cultura desde o Castelo, da Rita, e tantos outros projetos que a gente fez junto com a TV Cultura. Quando o Peixonauta entrou na TV Cultura, a gente ficou muito contente, porque ele tinha tudo a ver com a TV Cultura. Ele estava no SBT antes, e estava numa posição meio no meio do patati patatá, e era meio estranho ver o Peixonauta ali, na verdade. Apesar de que ele atingia um monte de crianças pelo Brasil, mas ele tinha muito mais a ver com a TV Cultura pela proposta da série, de toda a carga cultural que ele tem. E, bom, esses são os horários na TV Cultura. Certo? Então, o Peixonauta, até eu queria retomar um pouquinho a pergunta que eu fiz aqui para a Luciane e para o Christian. Quando a gente entrou no Fórum de Capital de Risco, a gente estava começando a fazer as viagens com a Apex. A BPI TV tem um projeto de exportação, que é o Brazilian TV Producers. Isso ficou claro para nós que foi um movimento de fora para dentro. Então, o Peixonauta teve que acontecer fora para acontecer aqui dentro. Então, o primeiro a nos ouvir foi o BNDES, o Procult Animação foi fundamental para o financiamento da primeira temporada do Peixonauta. E agora, o mundo mudou, era um mundo diferente, o euro era quase R$4, agora está um pouquinho diferente, então a gente ia para Cannes e quase não comia, porque era super complicado. Agora a gente come sobremesa de vez em quando. E o Peixonauta ele está em 79 países. É até curioso você ver um pouco dessa brincadeira de war aqui, onde tem menos preconceito. E a gente vê que na Europa ali é difícil de entrar ali na Europa. O Peixonauta é 100% brasileiro, e ele começou com uma conversa com a Nelvana. Então, ele tinha ainda tem gente que confunde, acha que ele foi uma coprodução canadense. E nesse caso da Europa, se ele fosse uma coprodução canadense, seria muito mais fácil dele entrar lá. Como ele é só brasileiro, fica todo mundo ainda um pouquinho reticente. A gente sente uma série de barreiras culturais dessa marca do Brasil, que vai mexer com as crianças pequenas deles. Eles têm um pouco de medo ainda. Bom, esse prédio eu escolhi para vocês sentirem um pouco a sensação do Peixonauta quando ele voa por aí, né? Então, para a gente fazer a estratégia de lançamento, de relançamento da marca para a segunda temporada, a gente contratou uma empresa de pesquisa para a gente entender um pouco qual é o público do Peixonauta. Então, a primeira pergunta que a gente fez foi se você conhece o Peixonauta. Obviamente, não para as crianças, mas para os pais. Foram 240 entrevistas. E a gente gostou da resposta, obviamente. Então, 87% gostava do Peixonauta.
A pesquisa extensa tem um monte de dados, mas um dado que a gente usou na estratégia foi esse aqui. Que, primeiro, que em todas as classes ele está mais ou menos igual, e que ele é uma marca unissex. Isso, para o licenciador, é um dado muito importante, porque a gente mudou. Antes era tudo azul, Peixonauta. Aí, agora, isso não está nas lojas ainda. A gente está conversando com os licenciados para fazer produtos ligados à personagem Marina, que é a personagem feminina da série. E a segunda temporada, então, ela estreou no Discovery Kids em janeiro e ela vai estrear na TV Cultura no final desse ano. Para a segunda temporada, a gente fez um encontro enorme com o Discovery Kids para a gente aprimorar o que a gente achava que era bom e tirar, que era pouca coisa, ainda bem, o que a gente achava que não funcionava na primeira temporada. Então, a gente, primeiro, a gente tirou um pouco essa carga de meio ambiente, de não sustentabilidade, mas essa série ecológica, e a gente foi mais para um lado mais comportamental, mais ligado ao relacionamento entre as crianças. A gente mudou a maneira com que a Pop, que é uma bolinha, para quem não conhece, é uma bolinha que aparece e que as crianças tinham que fazer uma percussão corporal para ela abrir e vinham as pistas para as crianças, para os personagens começarem a investigação. E a gente fez com que a Pop fosse um pouco mais rítmica, fosse com ritmos mais conhecidos. Eu vou passar um pedacinho aqui no fim dessa apresentação. E também ela ficou mais musical, a série. A gente tem clipes específicos, com letras específicas para cada episódio. E eu acho que isso... A gente já recebeu uma série de retornos via Facebook de que muitas coisas deram certo. Aí a ideia da série é tratar as crianças como se eles fossem seres proativos dentro dos seus pequenos mundos. A gente sempre, na série, as crianças são convidadas a participar daquela missão da série. E aí a gente vinha sempre com essa ideia, puxa vida, só a gente tem uma série de vídeos no YouTube que os pais postam das crianças levantando na hora da Pop e eles começam a fazer os ritmos, aí você ouve o pai falando, olha que bonitinho, porque os pais adoram ver os seus filhos dançando, que é um dos sucessos, dos segredos da galinha pintadinha. É isso. Aí a gente resolveu fazer um desdobramento, que é o Peixonáuticos, que ele vai estrear em outubro no Discovery e na TV Cultura no final desse ano também, que é animação com as crianças, efetivamente. É a ideia sendo coroada. Eu vou passar um pedacinho aqui. A primeira... Toda vez que eu perco alguma coisa no meu quarto, procuro e acho direto. É mesmo? Zico, você pode me chamar se perder alguma coisa. Legal! Então, a ideia é sempre essa, desses três caras, que eles estão sempre... São os três personagens, que eles estão sempre discutindo, que é uma coisa que a gente acha muito importante na série, essa discussão entre os três, para eles chegarem a um consenso e ir atrás da missão. Bom, aqui vamos falar de outras plataformas onde o Peixonauta está aparecendo. Então, no Video On Demand, ele está no Netflix nos Estados Unidos desde 2011. Kidoob é um pequeno canal também de Video On Demand do Canadá. E, recentemente, a gente fechou com a Movile aqui na América Latina, que é a que faz a Claro TV, mas ela vai ser um Video On Demand também. O filme, que vai entrar em cartaz o ano que vem, é um filme 3D estereoscópico. Não vamos modelar os personagens, mas ele vai ser em camadas, para a gente não perder a identidade dele. E ele é um filme que talvez coincida com a Copa do Mundo, porque ele, no início, tem um pouco a ver com futebol. E aí, agora, eu quero falar um pouco sobre como que o Peixonauta aparece fora da televisão. Que isso é uma coisa muito importante, a gente manter a marca viva. O Discovery Kids faz um
um evento em shoppings e praias e lugares abertos pela cidade, pelo Brasil, que se chama Exploração Discovery, que é um mini parque de diversões também, em que entram 2 ou 3 personagens do canal, e ele passa por uma série de lugares no Brasil. A gente já está no 2º ano seguido, e é super legal como a gente tem uma série de registros e tem um retorno muito bacana disso daí. A gente também tem um acordo com 2 empresas de eventos em shopping, em que a gente fica super em cima desses eventos, porque a gente tem que aprovar todos os detalhes, menos do Discovery. Nos nossos aqui, a gente aprova todos os detalhes, porque é muita coisa a ser aprovada fora do Style Guide, né? Então, deixa eu só passar alguns. Geralmente são circuitos que as crianças entram e tem uma série de atividades, e isso dá super certo, porque as mães ou os frequentadores de shopping, principalmente aqui em São Paulo, que é uma coisa que ocorre muito mais do que no Rio de Janeiro, as mães deixam as crianças lá para ficarem sossegadas para poder comprar em outra loja, né? E aqui, o ano passado, a gente contabilizou 1 milhão de pessoas. Então, é muita gente, realmente uma penetração muito grande. Fora isso, a gente tem um show musical, que é fruto de um DVD que a gente fez com a Palavra Cantada, e a Pia Fraus, que é um grupo de teatro que fica aqui perto, aliás, na Lapa, eles desenvolveram um espetáculo. Esse espetáculo vai rodar o Brasil esse ano. É um pouquinho do espetáculo. Ele vai rodar o Brasil, tem 30 shows pré-agendados agora, e provavelmente vão surgindo mais. Esse mundo dos shows é um mundo novo para mim, mas é muito engraçado que os teatros vão se falando e aquilo vai proliferando, assim. E aqui vai ter um show no Dia da Criança, no Parque Ibirapuera, atrás do auditório, voltado para o lado de fora, que tem uma expectativa de 15 mil pessoas, e que a gente está negociando com a TV Cultura, que a TV Cultura vai fazer a cobertura desse show para a gente transformar num especial de fim de ano no Peixonauta. E o ano que vem, a gente vai desenvolver com a Pia Fraus o Buzum. O Buzum é um ônibus que tem um mini show dentro, de 20 minutos. Eu acho super interessante, porque ele atinge pessoas que não têm acesso a esses grandes lugares. É uma penetração mais capilar no Brasil. Em escolas, em praças. Ele é um pouco um bye-bye Brasil, assim, do Peixonauta, né? E bom, falei um pouco antes do slide, né? Então, ele é um show itinerante, né? E aí, nós fechamos uma parceria com o UOL, há menos de um mês atrás, para fazer parte do conteúdo infantil do UOL, onde nós vamos lançar uma loja do Peixonauta e um jogo aqui, que eu vou entrar agora. A loja está aqui, o jogo está aqui. Que é um jogo, para quem conhece o jogo, MMO, Massive Multiplayer Online. É um mundo do Peixonauta, onde a criança continua a experiência da televisão. Ela vai colocar vai se fazer um avatar e poder participar das missões dentro do jogo. O Facebook é o nosso canal de comunicação com os pais, onde a gente conversa, a gente coloca, de vez em quando a gente faz uma brincadeira, que é pegar a foto dos filhos e colocar numa roupinha, transformar ele num agente também. A gente dá dicas para os pais. É um canal muito interessante, é muito rápido. A gente coloca episódio no ar, já recebe uma série de retornos. Aí é um canal muito interessante para a gente conversar com o público. E, continuando essa estratégia digital, a gente continua lançando. A gente está no 12º aplicativo. São 150 mil downloads. Não é muito ainda. Parece muito, mas não é. É um número muito pequeno, que é um começo. Esse é um mundo pequeno. A base instalada no Brasil não é muito grande, mas a gente já está desenvolvendo uma série de aplicativos. É uma maneira também da gente aproveitar o nosso material todo que a gente tem lá animado. E, por último, o que estrutura
todos esses lançamentos e que vai padronizar qualquer produto, desde os eventos de shopping até o produto dos licenciados, são os Style Guides. O Style Guide é uma peça fundamental e que o produtor, o criador, tem que estar próximo. A gente desenvolveu uma relação com os licenciados muito interessante. A Redibra, é a nossa agência de licenciamento, até devia ter falado antes isso, né? Ela proporcionou que a gente encontrasse com cada um dos licenciados, mesmo prospectando, ainda não estava fechado, em que a gente trocava ideias de produtos e a gente participou ativamente do desenho, da ilustração, das novidades que iam ser lançadas. Então, a gente está sempre com esses Style Guides, que as datas estão muito pequenas aí, mas é um a cada 4, 5 meses. A gente vai renovando, tem temáticos, são sempre alternativas e possibilidades que nós estamos dando para os licenciados, para aí eles desenvolverem os produtos, que são inúmeros, desde brinquedos, papelaria, mais brinquedos. Enfim, isso tudo o vestuário é uma coisa muito importante. Ops, espera aí, que ainda não é para rodar. Bom, deixa eu deixar, eu já fui. Essa é a porta que eu falei. Muito legal, agora é a nossa vez. Ela é muito mais dançante, é muito mais livre. Antes era um pouco marcial, as crianças tinham que seguir uma coisa um pouco mais rígida. Acho que assim ficou muito mais gostoso de brincar. Então, para concluir, eu acho que qualquer marca, por mais que ela esteja sendo exibida, por mais que esteja tendo sucesso na televisão ou na internet, em qualquer lugar, é um elemento vivo. A gente tem sempre que estar atento a isso, estar renovando. A empresa, falando agora de empreendimento, de empreendedorismo, que aqui é o foco principal aqui, tem que ter um espaço, tem que ter uma equipe só cuidando disso. A gente foi percebendo isso na marra, lá na produtora, porque produzir é super difícil. A gente sabe, tem lá um monte de gente, a gente tem prazo a cumprir. Cuidar da marca é uma grande encrenca também, porque a gente tem que estar atento para não perder oportunidades, tem que ter uma equipe de marketing fazendo um meio de campo com a agência de licenciamento, que é uma coisa que não costuma ter. A agência de licenciamento vem e fala para você, você faz assim, esse aqui é o que vende o caderno, esse aqui é o que vende o brinquedo. Não é isso, a gente tem que também participar, porque nós, a agência de licenciamento, assim como o varejo, eles trabalham com um mercado estabelecido e uma forma bastante conservadora, eu acho. Nós, produtores, a gente está trazendo as inovações tecnológicas, as novas mídias, e a gente tem que trazer para eles as outras possibilidades de negócio. Eu mesmo estou trazendo uma outra possibilidade de negócio para os licenciados, que é a loja, que é uma maneira de não depender tanto do varejo, porque o varejo como você falou, a prateleira é uma só. Se tem uma galinha pintadinha, só tem galinha pintadinha, praticamente. Então, isso é chato de falar, mas o sucesso da galinha pintadinha atrapalha para burro, porque é inevitável, né? Além de tudo, ela é azul, peixonosa também, então é um monte de problemas assim, né? E isso acaba, a gente vê, a gente nota, vai andando, é inacreditável. A gente, como dono de marca, vai andando, você quer ver a marca. Aí você pega aquele posto de gasolina bem longe, aí você vai lá tomar uma água, aí você vai pagar, aí tem uma galinha pintadinha no caixa. Eu falei, não é possível até aqui.
desse negócio é impressionante. Mas é isso, são fenômenos. O Brasil é enorme, tem inúmeras possibilidades. Eu acho que o importante é, para o produtor, o criador, detentor dos direitos da marca, ele tem que estar atento sempre e ter uma equipe pensando na frente. Eu acho que isso é o mais importante. Então, deixa eu dar um obrigado aqui. Tem que ter obrigado. Obrigado. Alô. Obrigada, Kiko. Obrigada, Ana. Agora a gente abre para perguntas. Alguém? Oi. Kiko, não sei se você pode falar, mas dá para dizer já qual é o que cada parte do negócio representa no mix de receita da propriedade, entre licenciamento para TV e outros negócios, game, licenciamento, etc.? Nossa, olha, porque você sabe que a pessoa que lida exatamente com isso você até conhece, que é o Ricardo, né? Puxa, eu não sei, não, sinceramente, eu não posso nem chutar para você. Eu não sei te dizer o que representa. Porque aí também é o que representa hoje, mas depois a gente fez agora um encontro com os licenciados. A gente reservou um hotel num lugar como esse, assim, fizemos um encontro onde a gente contou. Essa apresentação veio de lá até, um pouco modificada. E então, tomara que o licenciamento represente mais daqui para frente, porque a gente está com uma nova onda aí que a gente está trazendo, um relançamento mais ou menos da marca, né? Kiko, Zé Carlos da Imagem Companhia. Parabéns pelo seu case, conheço ele. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, animação, acho que para todo mundo que está aqui, eu não sou de animação, eu tenho uma produtora que não é animação, mas eu acho que é um trabalho árduo, né? Você deve ter começado muito pequeno. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua estrutura. Como é que você estruturou esse case? Primeiro, você tinha uma produtora de animação, começou a trabalhar com o Peixonauta. Como é que foi? Como é que é essa história aí? Bom, a gente sempre conversa lá na produtora que quando a gente produziu, quando a gente começou essa história, em 2000 ele começou, na verdade, né? E em 2004, eu inscrevi na Ancine. E a Ancine não tinha lei do audiovisual, não cobria obra seriada. Então, a gente inscreveu com média-metragem. Isso foi uma encrenca enorme, porque você estava fazendo uma série e você tinha um dinheiro mal e porcamente captado para fazer um média-metragem. Aí, o Procult do BNDES foi a nossa salvação, que se não fosse o Procult, ele não teria, de fato, acontecido. A gente teve uma conversa enorme com o Sérgio Saleitão, que estava na época lá. A Luciane entendeu rapidamente o negócio, por isso que hoje, quando eu perguntei para eles foram os primeiros que entenderam. Puxa, olha, o entretenimento, a criança, a marca, olha o que está acontecendo. Tinha, na época, um case do Bob Esponja, que tinha gerado não sei quantos bilhões de dólares e tal. E, na verdade, a gente correu um risco enorme, enorme. Foi bem tenso. A gente só lembra da parte boa agora, né? Mas se a gente parar para pensar, na analista a gente fala das outras coisas também, né? Porque tinha dias que a gente tinha certeza que ia dar errado. Eu tinha certeza. Você falava, putz, um olhava para o outro, falava, não deu certo, a gente não vai conseguir entregar, o canal cobrando a entrega. E aí a gente teve 2 atrasos de entrega e a gente sentiu o canal meio assim, puxa, bom, então agora já foi, vamos lá, a gente põe no ar. Por sorte, ele deu certo, porque logo ele substituiu o Barney. E quando ele substitui um outro, é que nem novela, né? Quando você põe outra novela, tem os viúvos, só que criança não é viúva, é órfão da série anterior. E aí ele entrou no ar e a gente não sabia o que ia acontecer. Você está no meio da produção, você já perde o distanciamento para saber se é só intuição pura ali, né? Tomara que acho que vai dar certo. Eu gosto, eu assisti, eu gostava, mas era suspeito. Quando ele teve os primeiros resultados, ele foi para o primeiro lugar na TV a cabo. E ficou.
E ficou, e o Discovery falava para a gente, olha, demora uns 9 meses para uma coisa pegar, tal. E pegou na primeira semana. E aí eles chamaram a gente, falaram, olha, a gente acho que vai dar super certo, vamos fazer a segunda temporada. Isso em 2009. E eu estou entregando a segunda temporada em janeiro de 2013. Essa é a vida ainda, entendeu? Então, certo teria sido eu ter entregue já, sei lá, em 2010, né? Mas aí a gente, tudo é tudo orgânico, absolutamente orgânico. A gente vai se estruturando conforme a necessidade. Tudo isso que eu contei aqui foram oportunidades que foram aparecendo, mas é fruto da fama do personagem. Se não fosse isso, eu acho que ia ser difícil, porque ainda é novidade. Então, o case da Galinha Pintadinha tem um lado ótimo, porque as empresas começam a acreditar, falam, nossa, marca brasileira, olha só. Porque no começo, o licenciamento, a gente ia falar com as empresas falavam para a gente assim, olha, eu trago Homem-Aranha, porque eu sei que vende fácil, o seu aí eu não sei, essa peixonaldo, peixe... O que tem de peixe de marca? Acho que não tem nenhum peixe. Se fosse cachorro, urso, ainda poderia ser. Mas peixe, acho que não... Era isso, era essa conversa que eu tinha. Depois, aí ele fica famoso, todo mundo fala, puxa, meu filho adora. Aí vai tudo bem, né? Olá, eu sou o Fabrício, da Clube Filmes. Queria perguntar para os dois, assim, na verdade, é mais uma reflexão se existe essa possibilidade, né? Quer dizer, da gente combater um pouco dessa coisa da pessoa que vai licenciar, esperar o sucesso, numa questão que eu fico pensando que, assim, quando você vai lançar, porque, teoricamente, você tem um maior investimento de marketing daquele produto, né? E eu acho que isso seria um conjunto interessante de você ter esse investimento de marketing que você já tem no teu produto audiovisual, fortalecendo para aquele produto que licenciou a tua marca. Em compensação, o fato da marca estar sendo licenciada ali também ajuda no produto. Ou seja, conseguir lançar produtos ao mesmo tempo que você lança o produto audiovisual, eu fico achando que, na teoria, poderia ser uma receita de sucesso, mas não é o que acontece, né? Isso acontece para filmes, né? E principalmente filmes que vêm dos grandes estúdios, porque os grandes estúdios eles trabalham com uma sinergia muito grande. Então, é certeza de que o filme vai sair, que depois vai sair o DVD, e depois vai para o VOD. Quer dizer, eles trabalham já todas as janelas. Eu acho que, para a gente trabalhar isso, de novo, eu sou partidária que a gente tem que usar a mesma ideia que eles fazem lá. Quando a Disney vai conceber um filme, ela chama muita gente. Ela chama a Mattel, ela chama outros livreiros. Essas pessoas participam desde o começo, já identificando oportunidades, e apostam com ela. Claro que, como ela produz muito, então ela tem os sucessos e os insucessos. E a gente sempre fala só do sucesso, né? Ninguém conta. Os anos mesmo que eu trabalhei na Disney foi depois de Rei Leão. E foi um amargor, ano após ano, porque não tinha um filme que dava certo. Mas a gente tinha a parceria das pessoas, das empresas, então todos eles acabavam fazendo um programa de licenciamento. Acabava acontecendo. Eu acho que é isso que a gente precisa criar aqui no Brasil. Criar das próprias empresas brasileiras que licenciarem as nossas propriedades e apostarem com a gente. Talvez tenha que ampliar isso, até com fundos que ajudem, e tal, mas eu acho que a gente tem que pensar maior. Porque, senão, é isso, é sempre um que tenta fazer sozinho e sofre. Enquanto ele não foi sucesso, ninguém dava bola para ele, agora todo mundo estende o tapete vermelho, ninguém sabe o que ele passou. Mas, se a gente tivesse feito junto, por exemplo, se, como você falou, lançasse junto e já tivesse acertado a janela de TV, a janela do vídeo, por você ter tanta presença, você vai ter algum resultado, né? Zero não vai ser. É isso. Então, acho que é por aí. E também, o que nem acontece no Japão. No Japão, o Pokémon foi assim, né? Eram brinquedos. Então, é uma outra... A Saban, ela trabalha de uma outra forma. A gente está longe ainda. Da mesma forma que eu estou longe de ser como a Disney, que fala, nós vamos lançar isso, e apresenta para o mercado um novo lançamento. Porque eles sabem que vai ter uma janela de exibição, sabem que a chance de risco é menor. O problema é que ninguém quer correr risco. Ninguém. Esse é o grande problema. Nem o capital quer correr o risco. Então, obrigado. Obrigada. Você quer perguntar? Obrigado. Obrigada, Kiko. Obrigada, Ana.